6 de junho de 1944. Na base aérea da RAF Tahan Houston, no sul da Inglaterra. A madrugada ainda envolvia o campo em névoa. Quando 30 bombardeiros Halifax começaram a se alinhar na pista principal. Era um movimento incomum. Mas o que realmente chamava a atenção não eram os aviões, e sim o que vinha atrás deles. Cada Halifax rebocava uma enorme estrutura de madeira. Silenciosa. Estranha. Desproporcional. Com uma envergadura de mais de 30 metros. Uma fuselagem do tamanho de um vagão ferroviário. E um peso total que ultrapassava 36 toneladas. Aquelas aeronaves pareciam grandes demais para voar. Dentro de cada uma delas, parafusado diretamente ao piso, estava um tanque de guerra totalmente operacional. Do outro lado do Canal da Mancha. O comando alemão não acreditava que aquilo fosse possível. Os britânicos estavam prestes a fazer algo que nenhuma nação havia tentado antes. Voar tanques através do mar. Libertá-los no ar sobre território ocupado. E colocá-los em combate atrás das linhas inimigas. Em questão de minutos. O nome daquela aeronave era Amilcar. O maior planador já construído pelos aliados. E o único avião no mundo projetado. Não apenas para transportar um tanque. Mas para engoli-lo inteiro e devolvê-lo pronto para lutar. Mas essa história começa muito antes da Normandia. Desde o início da guerra. As forças aerotransportadas enfrentavam um dilema mortal. Paraquedistas eram rápidos, ousados e imprevisíveis. Mas eram também frágeis. Carregavam fuzis, metralhadoras leves, granadas. E, com sorte, alguns morteiros. Enquanto enfrentavam infantaria, conseguiam resistir. Mas no momento em que blindados inimigos surgiam no horizonte, a situação mudava completamente. Tanques não respeitam coragem. Não negociam. Não recuam diante de fuzis. Em 1942, no ataque a Bruneval, os britânicos obtiveram sucesso apenas porque a Marinha conseguiu resgatar os paraquedistas antes do contra-ataque alemão. Mas uma invasão em larga escala seria diferente. Na Europa ocupada, tropas aerotransportadas precisariam manter posições por horas ou dias, sob ataque direto de divisões blindadas. Sem apoio pesado. Seriam destruídas. Esse problema era conhecido havia anos. Os planadores existentes simplesmente não serviam. O Orsa britânico transportava soldados ou um jipe. O vácuo americano carregava ainda menos. Nenhum deles podia levar algo que realmente mudasse o equilíbrio do campo de batalha. Um tanque leve Tetrash pesava quase 8 toneladas. Um canhão anticarro eficaz pesava mais do que qualquer planador suportava. A lacuna entre o que as tropas precisavam e o que a tecnologia podia entregar parecia impossível de fechar. Até que alguém decidiu pensar diferente. Em 1940, o Ministério do Ar britânico lançou uma exigência ousada. Um planador capaz de transportar um tanque. A maioria das empresas ignorou o pedido. Parecia loucura. Mas a General Aircraft Limited aceitou. O engenheiro-chefe, F.F. Crockham, não começou calculando asas ou motores. Ele começou com uma pergunta simples e brutal. Como colocar um tanque dentro de um avião? E tirá-lo de lá rapidamente? Enquanto balas atravessam o ar? A resposta não foi uma aeronave convencional. Foi uma aeronave construída em torno de um buraco. O Amilcar era essencialmente uma caixa voadora. Feito quase inteiramente de madeira. Não por economia. Mas porque o metal era um recurso estratégico escasso. O cockpit ficava no topo da fuselagem. Quase 5 metros acima do solo. Abaixo dele, um compartimento de carga gigantesco. Ocupava toda a estrutura. O tanque entrava dirigindo. A tripulação permanecia dentro do veículo durante o voo. Presa por cintos especiais. Com um sistema improvisado para ventilar os gases do motor. Não havia rampas. Não havia montagem após o pouso. Quando o planador tocava o solo, o próprio peso do tanque acionava um mecanismo mecânico que abria o nariz da aeronave. O blindado simplesmente avançava direto para o combate. Todo o processo levava menos de 1 minuto. Era uma solução brilhante, mas também extremamente perigosa. O Amilcar só podia ser rebocado por bombardeiros pesados. Um erro de alinhamento.
Uma turbulência mal calculada. Uma oscilação no cabo. E mais de 30 toneladas de madeira, aço e explosivos. Entrariam em queda descontrolada. Os pilotos sabiam. Cada voo era uma aposta com a morte. No dia D, essa aposta foi feita em massa. Planadores cruzaram o Canal da Mancha sob fogo antiaéreo. Voando baixo, silenciosos, invisíveis aos radares. Alguns nunca chegaram. Um tanque se soltou em pleno voo. Rompeu a fuselagem. E arrastou tripulação e aeronave para o mar. Outros planadores colidiram ao pousar. Alguns capotaram. Vários ficaram inutilizados. Mas o suficiente chegou. E isso mudou tudo. Tanques britânicos começaram a surgir. Onde os alemães jamais esperavam. Eles protegeram pontes. Bloquearam estradas. Recuaram contra-ataques. E deram às tropas aerotransportadas algo inestimável. Tempo. Tempo para resistir. Tempo para reorganizar. Tempo para vencer. Nem todas as operações tiveram sucesso. Na Holanda, o terreno traiçoeiro virou inimigo. Planadores afundaram, capotaram, explodiram. As perdas foram pesadas. Os pilotos de planador tiveram algumas das maiores taxas de mortalidade da guerra. Ainda assim, a ideia funcionou. Nenhum outro país conseguiu repetir. Os alemães tentaram algo maior. Criaram planadores gigantescos. Mas eram complexos, instáveis e vulneráveis. Abandonaram o conceito. Os americanos tentaram algo semelhante. Mas nunca chegaram perto. Só os britânicos conseguiram unir ambição e praticidade. Após a guerra, o Amilcar desapareceu rapidamente. A madeira que o tornava leve e eficiente. Não resistia ao tempo. Ele não virou ícone. Não virou símbolo. Não aparece em filmes. Hoje, não existe um único exemplar completo. Mas por alguns anos, ele fez o impossível. Na manhã de 6 de junho de 1944, uma aeronave de madeira pousou em um campo francês. Seu nariz se abriu. Um tanque saiu. E começou a atirar. Nenhuma outra máquina na história foi capaz de colocar blindados atrás das linhas inimigas. Dessa forma, o Amilcar era raro, frágil, caro, mas fez algo que ninguém mais conseguiu. E os homens que o pilotaram pagaram um preço que poucos regimentos na guerra suportaram. Mas a verdadeira importância do Amilcar não pode ser medida apenas pelos tanques que ele levou ao combate. Ela está no efeito psicológico. Para o soldado alemão, a ideia de blindados surgindo do nada não fazia sentido. Tanques pertenciam a estradas, a colunas mecanizadas, a avanços previsíveis. Eles não deveriam aparecer no meio de campos cercados, atrás das linhas defensivas, minutos depois de um pouso silencioso. Mas apareceram. E quando apareceram, romperam algo mais profundo que trincheiras. Romperam a lógica da guerra. Relatos alemães da época descrevem confusão imediata. Unidades que esperavam enfrentar infantaria leve. De repente se viam sob fogo de canhão. Comandantes hesitavam. Ordens se contradiziam. Contra-ataques eram cancelados. Ou lançados tarde demais. O tempo, mais uma vez, trabalhava a favor dos aliados. Cada minuto que um tanque aerotransportado permanecia ativo era um minuto ganho para que forças terrestres avançassem. A partir das praias. Para os pilotos de planador, a experiência era diferente. Eles não tinham motores. Não tinham segunda chance. Depois do cabo ser solto, não havia retorno. O pouso aconteceria onde fosse possível, não onde fosse ideal. Campos pequenos demais. Cercas. Árvores. Edificações. Muitos planadores quebravam o trem de pouso. Outros deslizavam por centenas de metros, até parar de forma violenta. Mas os pilotos não abandonavam a missão. Eles sabiam que não eram apenas transportadores. Eram parte do ataque. Em várias ocasiões, pilotos feridos ajudaram a empurrar canhões para fora da fuselagem. Outros pegaram armas e lutaram como infantaria. Não havia distinção clara entre quem voava e quem combatia. No chão, todos eram soldados.
Essa mentalidade transformou o regimento de pilotos de planador em uma das unidades mais respeitadas e mais sacrificadas de toda a guerra. Com o avanço aliado pela Europa, o papel do Amilcar começou a diminuir. A guerra tornou-se mais móvel. As frentes se expandiram. A superioridade aérea se consolidou. A necessidade de lançar tanques por planadores deixou de ser urgente. Mas a ideia nunca foi esquecida. Ela provou algo fundamental: que logística vence guerras, tanto quanto armas. Que não basta ter o melhor tanque, se ele não chega ao lugar certo, no momento certo. O Amilcar não era elegante. Não era versátil. Não era reutilizável na maioria das missões. Ele existia para uma única função. E fazia isso melhor do que qualquer outra máquina já criada. Foi uma solução extrema para um problema extremo. E funcionou. Depois da guerra, a maioria dos Amilcar foi desmontada. A madeira apodreceu. A cola se deteriorou. A paz foi mais cruel com eles do que o fogo inimigo. Restaram apenas fragmentos. Algumas seções de fuselagem. Peças esquecidas em museus. Nenhum exemplar completo sobreviveu. Mas talvez isso seja apropriado. Porque o Amilcar não foi feito para durar. Foi feito para um momento específico da história. Quando a vitória dependia de ideias improváveis e de homens dispostos a apostar tudo em uma única aterrissagem. Na história da guerra, muitas máquinas ficaram famosas por sua força, por sua velocidade, ou por seu poder de destruição. O Amilcar ficou famoso por algo diferente. Ele não deveria funcionar, mas funcionou. Mas existe um último aspecto do Amilcar, que raramente aparece nos relatos oficiais: o fator humano. Dentro daquele planador de madeira, não havia apenas um tanque. Havia homens sentados sobre toneladas de aço, sabendo que não tinham para onde correr. Durante o voo, o ruído do bombardeiro rebocador ecoava pelo casco. A vibração passava diretamente pelo piso, atravessando o tanque, os cintos, os ossos. Cada turbulência parecia o início do fim. Os tripulantes sabiam que, se o cabo se rompesse cedo demais, não haveria altitude suficiente para planar. Se rompesse tarde demais, poderiam cair diretamente sobre posições inimigas, sob fogo intenso. E ainda assim, ninguém recuava. Quando o cabo era finalmente solto, o silêncio tomava conta. Por alguns segundos, o Amilcar parecia flutuar fora do tempo. Depois vinha a realidade. O piloto procurava desesperadamente qualquer campo que não terminasse em árvores, construções ou crateras. Não havia segunda tentativa. O pouso era definitivo. O impacto sacudia tudo. Madeira rangia. Metal gritava. Vidros se partiam. E então, antes mesmo da poeira baixar, o tanque se movia. Esse momento, o instante em que o nariz do planador se abria e um blindado surgia onde ninguém esperava, tornou-se um símbolo silencioso da guerra moderna. Não era força bruta. Era surpresa. Era logística transformada em arma. Era a prova de que vencer não dependia apenas de mais soldados ou mais canhões, mas de pensar diferente. Após a guerra, nunca desapareceu completamente. Helicópteros assumiram esse papel.